Olá, boa noite. A partir de agora até às 21 horas e 30 minutos, você assiste mais uma edição do programa Café com Leite. Com o compromisso de manter o nosso telespectador sempre muito bem informado, hoje nós convidamos o juiz de direito, Dr. Matheus Pereira Júnior, e vamos conversar sobre a acessibilidade da sociedade ao judiciário. Dr. Matheus, que honra recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar deste tema, acessibilidade da sociedade ao judiciário. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Agradeço demais pelo convite. Falar sobre judiciário, falar sobre justiça, é falar sobre promoção de igualdade. Então, o tema acessibilidade é algo que tem muito a ver com o nosso trabalho, muito a ver com o nosso ideal de vida. Dr. Matheus, quando nós enveredamos para a expressão acessibilidade, nós vislumbramos pessoas portadoras de deficiência. Essa acessibilidade ao judiciário tem esse link como exclusividade, não? Falando de acessibilidade, a gente pode enfocar três aspectos principais. Um deles seria o que já foi o tema já tocado, a acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais. Também podemos falar de judiciário e promoção de acessibilidade, a própria facilidade de acesso aos autos do processo. Hoje, um trabalho que está evoluindo bastante com a digitalização dos processos. E falar sobre acessibilidade também é falar sobre o acesso à própria pessoa do juiz, algo que nós estamos aqui fazendo hoje. Mostrando à nossa sociedade Exato. Que o judiciário existe. Existe, inclusive através dos meios de comunicação, né, doutor? Exatamente, formado de pessoas comuns, pessoas imbuídas do espírito de servir e de fazer o melhor trabalho possível. Tenho visto, como também advogado que sou, doutor, essa espontaneidade dos profissionais, apesar das dificuldades, a dedicação e o empenho para fazer com que os processos tramitem de uma forma mais célere, diante de tantas dificuldades que vocês têm, né? Exato. Mas o empenho, nós que estamos do lado de cá, do balcão, eu uso essa expressão da mesa, nós visualizamos isso, o empenho e o esforço desses profissionais. Mas, doutor, já que nós temos três vertentes, vamos falar um pouquinho nesse caso, em primeiro lugar, das pessoas portadoras de deficiência, né? Hoje o judiciário tem condições de atender todos os tipos de deficiência ou existe alguma coisa mais específica? Certo. Digamos assim, cego, né? Pessoas com dependência de membros. O atendimento a pessoas portadoras de deficiência é uma preocupação já muito em voga no judiciário. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de se dirigir a um fórum, percebe que normalmente os prédios têm as rampas de acesso, existem portas largas através das quais as pessoas cadeirantes podem passar, né? Claro, ainda há muito a fazer. Antecipando, inclusive, sobre o tema, existe uma resolução do CNJ, resolução número 230 de 2016, que trata especificamente do tema acessibilidade a pessoas com deficiência ao judiciário. E lá existem várias metas e vários objetivos, alguns que já foram atingidos e outros que ainda estão em via de concretização. Para dar um exemplo, hoje é proibido, por exemplo, que o judiciário alugue um prédio para servir como serventia judicial ou extrajudicial, que não tenha rampas de acesso, que não tenham banheiros acessíveis. Sabemos, obviamente, que ainda não é a realidade de todos os fóruns. Aqui mesmo na região nós temos algumas deficiências. Também existem normas do Conselho Nacional de Justiça que disciplinam a necessidade de intérpretes nos fóruns, pessoas que saibam a linguagem das libras, instruções em braille, inclusive cães, guias. Então, assim, é uma realidade que, claro, ainda não foi totalmente concretizada, mas, falando de metas, são coisas que, ano a ano, o judiciário tenta implementar justamente para facilitar o acesso a essas pessoas que precisam um pouco mais da nossa atenção. E eu gosto sempre de
pontuar o seguinte, que o nível de evolução da sociedade é medido justamente pelo atendimento a essas pessoas que mais precisam. Então, temos muito a avançar, mas são metas que já existem, sim, dentro do Poder Judiciário. O importante é que as metas estão sendo cumpridas e os objetivos estão sendo almejados, ou seja, nós estamos enxergando, o Judiciário está enxergando essa necessidade e está implantando. Isso é que é importante, né? Exato. Até porque o Judiciário ele tem que ser coerente com a missão a que se propõe. Perfeito. Se a nossa missão é a promoção da igualdade, a correção das injustiças, não faz sentido nós atendermos a um público e excluirmos o outro, justamente aqueles que mais precisam. Doutor Matheus, processos que envolvem pessoas com deficiência têm mais agilidade, ou seja, deve ser tramitado com mais... Sim, não só pessoas que têm deficiência, mas também processos que envolvem menores, pessoas incapazes, pessoas idosas, não é? Todos esses processos que lidam com pessoas em situação maior de vulnerabilidade, quando se tratam de processos físicos, eles possuem etiquetas nas capas dos autos. Os processos eletrônicos, já existe uma anotação própria no sistema que os coloca sempre à frente dos outros para serem decididos ou para serem feitos os expedientes competentes. Eu achei assim, de extrema relevância essa questão do senhor citar que até cães-guias, né, estão sendo implantados em breve, né, para ou acesso ou meios de acesso por pessoas com deficiência visual. Eu achei isso aqui vislumbrante, né, que a nossa sociedade precisa saber disso, que ações como essa estão sendo cometidas pelo Judiciário a bem de facilitar a vida das pessoas. Né, são objetivos, né? São objetivos que metas foram traçadas e cujos objetivos estão sendo atingidos paulativamente. Né? Que, de qualquer forma, são pessoas que por si só já têm, o próprio nome já diz, a deficiência. E ao Judiciário encontrar ainda mais deficiência ou dificuldade, torna-se... Inclusive, eu sempre costumo dizer que não deveria ser obrigado, já fugindo um pouquinho da esfera do Judiciário, mas trazendo para a nossa sociedade, que nós sabemos cobrar, mas nós não fazemos a nossa parte. Eu diria aqui, doutor, o seguinte, por exemplo, empresas de um modo geral, precisa ter uma lei para dizer que precisa ter acesso, rampas, etc. Para que ter uma lei se se amanhã eu chego num órgão como o Judiciário e quero uma rampa, porque eu tenho uma pessoa minha que é cadeirante, né? Por que e na minha empresa eu assim não faço? Porém, precisa de uma lei. Exatamente. Me obrigando a tomar determinadas atitudes. E quando eu vou ao poder público, eu quero que o poder público me conceda esse direito. Né? Há uma contradição entre a cobrança e a sua contribuição, né, doutor? Eu acho uma tendência do próprio ser humano lembrar da necessidade apenas quando passa por ela. Quando passa por ela. Né? Eu acredito até que às vezes esse descuido não se trata de uma omissão dolosa, não se trata de um desprezo programado, um desprezo proposital, mas simplesmente existe a cultura apenas do cuidado, que é algo que a gente precisa implementar e essa é a importância da lei. A lei existe porque os homens não são perfeitos, a lei existe porque nós precisamos sim lembrar que existem outras pessoas, que existem outros direitos, que muitas vezes são mais prementes do que os nossos. Doutor Matheus, indo para aquela linha da digitalização, que seria uma segunda vertente da questão da acessibilidade, né? As pessoas com deficiência, por exemplo, visual, né? Como ter esse acesso? Porque nós não deixamos de ter advogados, né, tem problemas visuais, problemas de locomoção, que têm suas deficiências. Exato. Existe um programa específico, algo que colabore para que ele desenvolva a sua função como profissional? Em sendo ele o deficiente, eu diria assim? Sendo o próprio profissional do direito o deficiente. Como eu já falei, todo o trabalho
que é feito no sentido de modernizar o atendimento ao público, ele tem essa preocupação de atender não só a população, o jurisdicionado, deficiente, mas também os profissionais do direito. Sim. Né? Então, aqui no Ceará, por exemplo, está em pleno vapor o projeto de digitalização dos processos e este ano foi implementado o sistema de automação judicial, que é o primeiro passo para as comarcas onde ainda esses processos não foram digitalizados. Então, esses programas eles têm alguns recursos, de fato, que permitem o acesso facilitado, inclusive de pessoas deficientes visuais. Não é? Eu não saberia explicar aqui quais seriam os recursos, certo, um por um. Inclusive porque, na nossa realidade de Missão Velha, os processos já estão no sistema de automação, mas eles ainda não são digitalizados. certo, Mas existe sim essa preocupação. certo. E, caso ainda não esteja, como o senhor disse, como outras deficiências que ainda estão a serem implantadas, com certeza hão de ser, né? Então é um processo natural da evolução. Doutor Matheus, e com o advento dessa digitalização que o senhor falou, e vamos para outra vertente, isso vai melhorar o andamento dos processos? Vai melhorar muito, e já está melhorando, na verdade. Já está melhorando, né? Dentro da nossa vertente judicial, existem vários gargalos comuns. Por exemplo, a pessoa ingressa com uma ação judicial, falando de um processo físico. No momento que o advogado protocola uma petição, aquela petição ainda vai ter que ser numerada, vai ter que ser colocada uma capa, não é? Vai ter que ser carimbado. Então é todo um trabalho burocrático que custa bastante tempo. Não é? Quando, por exemplo, o juiz profere uma decisão, o processo ele vai para o diretor de secretaria, que faz a publicação da sentença, em seguida vai para outro servidor responsável pelos expedientes, expediente incluindo a publicação com o nome dos advogados, expedição de mandado, ofício. E o que é que o sistema automático faz? No momento em que hoje se dá ingresso numa petição, aquele processo já é digitalizado. Se o ingresso já não for, né, feito de forma digital, sim, então o processo é digitalizado, imediatamente são cadastradas todas as partes com todos os dados. Isso facilita muito a agilização processual, porque a partir do momento que o juiz profere uma decisão, já se coloca no sistema quem são as pessoas, quais são as partes, quais são os expedientes necessários. Sim, e o próprio sistema se encarrega de fazer praticamente de forma automática esses expedientes. Então saem os mandados, saem os ofícios, sem necessidade de um servidor digitar o expediente completo. Então o próprio sistema ele prepara. Então isso facilita bastante, né? Isso reduz a necessidade de servidores, isso reduz o tempo gasto com a confecção desses expedientes. E, papel, enfim, economia de papel, economia de papel, que hoje é uma coisa muito importante. De fato, o judiciário ainda gasta muito com papel. Então essas medidas elas tendem a economizar tempo, economizar dinheiro e tendem também a facilitar o acesso das partes ao processo. Doutor, esse acesso às partes é de extrema relevância. Eu quero que o senhor continue. Eu quero continuar essa conversa, mas antes eu vou lhe oferecer aqui uma água. Certo. Porque nós vamos continuar Obrigado. com esse nosso bate-papo no próximo bloco, viu? Doutor Matheus, vou lhe oferecer agora um café aqui. Obrigado. O café não tem nome, mas esse é especial, viu? Obrigado. É feito com muito carinho somente para os nossos convidados. Quer saber mais sobre a acessibilidade ao judiciário pela nossa sociedade com o doutor Matheus? É só não mudar de canal. É só o tempo de saborearmos esse cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, conversando hoje com o juiz de direito, o doutor Matheus Pereira Júnior. Doutor Matheus, no bloco anterior, o senhor falou que com
os processos digitalizados ou aqueles já que as pessoas ingressam já de forma digitalizada também, né? São duas coisas distintas. As partes ou os advogados têm um acesso mais fácil e rápido. É da cultura do judiciário o atendimento de balcão, né? Como é que acontecia até hoje né? Queria ver o processo exatamente, a pessoa vê o balcão, olha, eu quero ver o processo tal, para ver qual foi a decisão, qual foi o expediente. O que é que ocorre com o processo digital? O processo digital simplesmente permite que tanto a parte quanto o advogado tenham acesso a todas as peças dos autos, da sua casa, do seu celular, do seu laptop. Inclusive, esses dias, o Tribunal de Justiça lançou um aplicativo para celulares de consulta de processo. Isso facilita demais o trabalho do advogado. Qualquer hora e qualquer dia, né? Exatamente. Então, o advogado ele pode tanto consultar, como ele pode peticionar, pode apresentar o recurso, ou seja, o acesso às informações do processo é a mesma, tanto esteja onde o profissional estiver, na sua casa, no seu escritório ou no fórum. Pode dormir um pouquinho, acordar e trabalhar, né? Pode, tranquilamente. Nesse aspecto, o prazo, por exemplo, o prazo de um advogado termina no domingo. Necessariamente ele tem que apresentar a peça no domingo, já que ele tem acesso a qualquer hora, ou só na segunda-feira? Isso aí não mudou, porque vai lá para o Código de Processo Civil, é? Assim, hoje a legislação processual civil dispõe que os prazos só ocorrem em dias úteis. Sim. Então não há essa preocupação. Então pode trabalhar no domingo, no sábado e deixar para apresentar só na segunda-feira, se quiser. Exatamente. Processo penal, dias corridos, mas os prazos eles são postergados até o dia útil, assim como o início dos prazos também. Então, assim, não existe essa preocupação. Com exceção do processo eleitoral, que alguns prazos eles correm em horas, por conta da própria urgência do trabalho, do processo eleitoral. Nesses casos, o processo eleitoral, sim. A pessoa, às vezes, precisa entrar com uma petição, com um recurso, alguma coisa no final de semana. Mas, em geral não há essa preocupação. Tudo normal. Doutor Matheus, e quanto às partes? Nós estamos aqui tratando de advogados, né, que têm um acesso, têm um certificado digital, etc. E a parte interessada, ela tem acesso a esse processo? A parte interessada também tem acesso ao processo, da mesma forma. Não existe essa diferenciação. Então, meu cliente pode ir lá na residência dele também, se ele quiser ter o acesso, se tiver o certificado digital e os meus, obedecer aquelas regras lá do Tribunal de Justiça, ele pode entrar tranquilo. Pode sim. Através do código, através da senha, ele pode sim ter acesso ao processo. Olha aí, quanto facilita essa questão da digitalização? Exatamente. E não precisa ele ir no escritório do advogado perguntar: doutor, como é que anda meu processo? E o advogado tem que acessar para dar a resposta, né? Exatamente. Facilita a vida do jurisdicionado, facilita a vida do profissional da advocacia e facilita também a vida dos servidores. Né? Porque é o que toma muito tempo no serviço judicial, o atendimento ao público. Sim. Assim, dificilmente o atendimento ao público ele vai deixar de acontecer, até porque existem muitas pessoas que não têm meios, inclusive, de acesso à informação digital. Sim. Então, o atendimento de balcão é algo que não vai deixar de existir, mas a redução vai ser imensa dessa demanda. Né? Além da economia, da agilidade, é impressionante como isso vem só a trazer benefícios como um todo, né? Não só para o judiciário, mas para os advogados, como o senhor disse. Em especial, no nosso caso aqui, para a sociedade. Então, de todas as formas, só enriquece. Inclusive. Doutor, o acesso ao processo é um direito assegurado de forma constitucional? Exatamente. Um direito constitucional. O acesso à justiça, a tutela jurisdicional, né, são princípios constitucionais, são garantias. Está lá nos direitos fundamentais. A Constituição, exatamente. Diz, inclusive, que o processo ele tem que ser célere, ele tem que ser rápido, a prestação ela tem que ser eficiente. Né? É uma preocupação, acho que talvez hoje seja a maior preocupação nossa, por conta do imenso volume de trabalho que existe, né? Tanto por conta da nossa cultura da litigância, a estrutura deficiente.
Mas o nosso foco hoje é justamente esse, é trabalhar da forma mais econômica, mais célere, para satisfazer essa demanda da sociedade que é justificada e é crescente. Levando-se em conta que o Estado como um todo também tem uma redução de custos significativa, porque não depende tanto do servidor. Ou seja, a mão de obra do servidor será bem restrita. O próprio juiz também poderá trabalhar em casa, não é, doutor? Pode, sim. Vai trabalhar em casa agora também com as obrigações, né? Isso é essencial, principalmente hoje, em que nós juízes, via de regra, não trabalhamos apenas pela nossa serventia, né? Apenas o nosso fórum, mas costumariamente respondemos por outras comarcas. Eu, por exemplo, hoje trabalho respondendo por uma comarca que não é de minha titularidade. Então, em vez de poder despachar e ver o processo somente no dia em que eu vou à comarca de respondência, hoje, por exemplo, eu recebi um processo, os autos do processo, de forma digital, pude preparar a decisão também no sistema. Sim, isso facilita também muito demais, né, o trabalho do juiz. Doutor Matheus, o mundo tecnológico é natural que vem avançando, vem melhorando cada vez mais, vem avançando e as pessoas ingressando, enfim. Mas não deixa de ser um serviço que pode haver problemas. A falta de energia, uma quebra na tramitação da internet, no processo de transmissão, enfim, algo técnico que possa ocorrer, porém existem os prazos a serem cumpridos e eu deixei de cumprir por uma falha técnica. Certo. Isso é possível, lógico, né? O que fazer? Claro, é possível sim. É muito boa a sua pergunta. O processo digital, o sistema eletrônico, ele existe para facilitar a vida do magistrado, do servidor, do profissional da advocacia e das partes. Mas ele é sujeito, obviamente, a falhas. Não raro, o sistema cai, passa algum tempo fora do ar, ou ocorrem esses problemas, queda de internet. Assim, mas é bom lembrar que o sistema ele não manda no processo. Quem continua conduzindo o processo são as pessoas, certo. É o juiz. Então, caso haja uma queda de energia, uma queda do sistema, existem formas de contornar, sim, esse problema. Né? Uma ligação, não estão conseguindo acessar o processo por esse motivo ou outro, a gente pode certificar no processo e o juiz prorroga o prazo, por exemplo. Então, como essas dificuldades do meio digital e da modernização, elas ocorrem, não é? Então, nós também passamos por essas mesmas dificuldades, somos sensíveis sim a esse problema. Sim, então, o jurisdicionário pode ficar tranquilo. É o juiz que vai continuar mandando um processo, vai continuar conduzindo. É só dar uma carreirinha lá no fórum e resolver o problema, né? Pode dar uma carreirinha. No papel, faça de qualquer forma. De qualquer forma, mas o fato. A nossa preocupação é facilitar a vida das pessoas. Certo. O que a gente não pode abonar é a inércia das pessoas, é a falta de interesse. Sim. Então, para isso existem os prazos. Certo, certo. E tem que ser cumpridos rigorosamente. Rigorosamente. Né? Rigorosamente. Doutor Matheus, nós falamos um pouco sobre essa questão da deficiência física, falamos um pouco da questão da acessibilidade via os meios digitais, né? Agora vamos aqui um pouquinho falar sobre a questão do acesso e da relação da sociedade, do cidadão com o judiciário. Eu queria começar aqui pela questão da relação dos advogados com os servidores. Com o advento da digitalização dos processos digitais, já vai distanciar um pouco a questão da relação física, né? Eu acredito que não vai distanciar, mas vai reduzir um pouco a demanda. Né? Ou seja, aquela informação que antes só era possível através do servidor no balcão, o advogado, a parte, ela pode ter através do meio eletrônico. Então, sim, essa demanda vai diminuir, claramente. Como o senhor disse, no exemplo anterior, em havendo um problema técnico, esse acesso pode ser físico, né? Então, continua esse acesso da mesma forma. O acesso físico, ele não vai acabar. Ele não vai ser inviabilizado, né? A redução dessa demanda,
É apenas por questão de economia. Inclusive Certo. porque o servidor que está atendendo no balcão, agora com a digitalização, ele pode estar concentrado em outra atividade. Sim, sim. E também atento ao processo via digitalização, né? Então, Exatamente. E existe um detalhe aí, não raro também há profissionais que vão ao fórum para falar com servidores, com juízes, por necessidade mesmo. certo. Mas não que as pessoas gostem de irem ser atendidos, né, de ser atendidos no balcão, de falar com o juiz, mas o profissional muitas vezes o faz por necessidade. Certo. Né? Doutor, inclusive eu ia lhe fazer essa pergunta. O acesso aos magistrados, promotores, defensores, servidores de um modo geral, eu não diria nesse caso aqui de advogado, mas em especial da sociedade como um todo, tem essa possibilidade de facilidade ou flexibilidade para o cidadão ter acesso ao judiciário como um todo, nesses atores citados? Eu gosto de dizer o seguinte, o acesso a um magistrado, ele é muito mais fácil que o acesso a outros membros de poder. Né? Inclusive porque para você conversar com o juiz, você não precisa marcar a hora, necessariamente. Né? Claro, assim, as realidades são muitas nas unidades jurisdicionais. Certo. Eu acredito que hoje a maior dificuldade de conversar com o magistrado seja por conta do que o nosso tempo, durante o período de expediente, ele é muito dedicado às audiências. Sim, né? toma muito tempo, né? Exatamente, o próprio trabalho manual, mas a orientação institucional é a seguinte, é que os magistrados eles devem atender as partes, eles devem atender os advogados. Né? Inclusive é uma oportunidade boa para explicar à população, esse acesso sim ele é possível, mas claro, como o nosso trabalho ele demanda extrema dedicação e muita concentração, principalmente quando estamos decidindo, é importante quando a parte vá falar com o magistrado que ela tenha objetividade, que ela tenha clareza. Né? Não dê a volta ao mundo, né? Exatamente. Assim, o magistrado ele não tem tempo para bater papo. Sim, ele está ali para resolver problemas e, por mais importante que seja o problema daquela pessoa que vai falar, mas o magistrado ele lida com a realidade. Sim. Com um volume, infinito, né? Um volume muito grande. Então ele precisa atender o seu a problema todos. pessoal, né? Exatamente, ele precisa atender a todos da melhor forma possível. Sim. Não seria possível esse trabalho jurisdicional se nós passássemos metade do expediente só atendendo pessoas. Mas diga-se de passagem que há essa possibilidade. Desde Existe, que respeite, claro. né, doutor? Eu acho que isso é um processo natural. Eu não posso chegar lá e exigir falar com o juiz, desde que o juiz me atenda na hora que, dentro das acomodações dele, lógico, né? Uma orientação, é natural. Exatamente. Uma orientação importante também aos profissionais, as pessoas vão falar com o juiz, se vai falar sobre o processo, antes de pedir para falar ao juiz, informe na secretaria sobre qual processo quer falar, qual é o assunto, que aí o servidor já adianta o magistrado. E às vezes não é necessário nem conversar com o magistrado, às vezes são pedidos tão simples. Que o próprio servidor já... É um alvará que precisa ser expedido. Então eu sempre oriento onde eu trabalho, que o servidor antecipe para mim qual é o assunto que deva ser tratado. Que se for uma coisa bastante simples, a gente resolve ali mesmo, o próprio servidor já mostra solução, né? a solução para a pessoa. Mas sim, assim, a orientação institucional é para que nós atendamos as partes, atendamos as pessoas, atendamos os advogados com presteza e com atenção. Doutor Matheus, vamos tomar mais uma água? Vamos Nossa sim. conversa está boa, está agradável, está rica, está muito confortável, mas temos que fazer uma pausazinha para saborearmos uma água, né? Sim. Agora eu vou oferecer mais um café para o nosso convidado aqui. Obrigado. O juiz de direito, doutor Matheus Pereira Júnior, aqui no programa Café com Leite. Quer saber mais? Não mude de canal, viu? É o tempo de saborearmos esse cafezinho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o juiz de direito, Dr. Matheus Pereira Júnior. E o tema de hoje é a acessibilidade da sociedade ao judiciário. Dr. Matheus, essa acessibilidade que o senhor falou do cidadão buscar as informações do magistrado, do promotor, que seja defensor, não seria bom sempre via advogado para facilitar a interpretação do processo? Porque muitas vezes a parte não sabe nem se expressar para fazer a pergunta. Daí o arrudeio, daí a volta ao mundo, né, para chegar no foco. Claro, Leite, assim, é o profissional da advocacia, a pessoa adequada para falar com o juiz. Porque ele conhece os trâmites, ele conhece do que se trata o processo, ele conhece o que precisa ser feito para que o processo dê seu prosseguimento. Então, de fato, quando a parte tiver interesse em conversar com o juiz, é importantíssimo que ela primeiro se dirija ao advogado, ou quem não tem advogado, converse com o defensor público, se estiver cuidando do seu processo, para que esse atendimento ele ocorra da forma mais tranquila e mais objetiva possível. Muito bem. Agora, aquele cidadão que necessita do judiciário, mas ele não pode contratar um advogado, como ele terá esse acesso? Aí, neste caso, ele precisa primeiro se dirigir à Defensoria Pública. O que é que ocorre, às vezes, no nosso trabalho? É a pessoa que se dirige diretamente ao judiciário atrás de informações, querem fazer uma consulta, né, sobre os seus direitos. Claro, o que a gente pode resolver, a gente resolve, mas o papel do juiz não é consultar, não é orientar. Não é orientar, esse é o trabalho próprio do profissional da advocacia. Sim. Certo? Então, a parte que ela não tem a condição de arcar com os despesas do advogado, deve se dirigir à Defensoria Pública. Nos locais onde não há defensor público, pode, obviamente, ir ao fórum, e no fórum, dependendo do local da comarca, os próprios servidores podem informar quem são os advogados militantes naquela jurisdição, que podem receber, podem acompanhar e podem dar uma orientação adequada ao jurisdicionado. Doutor Matheus, como o senhor faz uma avaliação do Poder Judiciário, a atenção do Poder Judiciário para com a sociedade? Eu acho que o Poder Judiciário, ele se empenha cada dia mais em fazer um trabalho de excelência, um trabalho célere, um trabalho de qualidade. Infelizmente, a nossa demanda atual, ela não permite, né? Existe uma desproporção entre a nossa demanda e a nossa estrutura. E esse fato, essas circunstâncias, elas impedem que o nosso trabalho ele seja tido como tem um nível de excelência que a sociedade precisa. Então, assim, o que é que eu avalio? Normalmente as pessoas criticam o judiciário por conta da lentidão dos processos, de fato os processos demoram. Isso é algo que não se pode negar. Mas, com todas as nossas dificuldades, com toda a nossa demora processual, com toda essa desproporção de estrutura e demanda, o judiciário brasileiro é um dos mais produtivos. Né? Só para ter uma ideia, dados de 2015, os juízes baixaram, cada juiz baixou em média 7,3 processos por dia. Né? São mais de 7 mil processos por ano. Sim. Ou seja, é uma demanda imensa. Claro, as realidades das unidades jurisdicionais, elas são diferentes. Às vezes, dentro da própria comarca, existe uma vara que tem uma estrutura melhor do que a outra, existe uma justiça que tem uma demanda maior ou menor do que a outra. Mas, hoje, a grande preocupação do judiciário é atender bem e trabalhar com eficiência. Então, por conta disso, todos os esforços para treinamentos de administração judiciária, capacitação de servidores, capacitação de juízes leigos, capacitação de conciliadores. Então, todo esse processo
todas essas metas elas estão incluídas assim, como prioridade em todos os tribunais do país. E como o senhor faz uma avaliação inversa? Porque é fácil criticar, é fácil dizer que um juiz não trabalha, é fácil dizer que o servidor não trabalha, é fácil isso. Como o senhor avalia o inverso, a sociedade para com o judiciário? Eu acho que a sociedade hoje, existe um misto, né, de temor, de respeito e de insatisfação ao mesmo tempo, né? Sim, como certo. eu falei, normalmente as críticas elas são justas, porque todo o nosso empenho a gente não consegue atender a demanda com o grau de celeridade que elas necessitam. Mas é importante deixar claro para a sociedade assim, embora as críticas elas sejam procedentes, é interessante que não sejam generalizadas. Sim, sim. Né? Por trás daquele processo. Mas elas devem existir, não é, doutor? Elas devem existir porque elas orientam o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Certo. Né? Então, nós a cada dia mais estamos investindo em pessoas, estamos investindo em treinamento, estamos investindo em tecnologia. Investindo, doutor, nessa linha de pensamento aí, investindo em treinamento, em qualidade dos servidores. Eu intitularia isso aí como valorização do capital humano. Com esse advento, o senhor enxerga uma celeridade, uma aproximação mais rápida, uma conclusão mais rápida de um processo? Claro. Investir em pessoas é torná-las mais humanas. E o nosso trabalho, ele precisa de pessoas extremamente humanas. Porque é o nosso senso de humanidade que faz a gente compreender, faz a gente escutar. E nos faz ter sensibilidade para detectar a origem dos problemas e a melhor forma de resolvê-los. Então, para dar um exemplo, não raro a gente recebe pessoas que trazem seus problemas diretamente ao juiz e ali mesmo, sem processo, sem nada, as partes fazem um acordo, né? As partes têm orientação para resolver. Então, assim, aquele problema que ia se transformar num processo, ele deixou de se transformar justamente porque essa capacitação humana nos permite ter uma aproximação, uma sensibilidade maior com os problemas que nos são trazidos. Então, isso, de fato, eu acho que a capacitação é um filtro de demandas, né, que nos permite resolver problemas na origem. Muito bem. Só traz bons frutos para todo mundo. Com certeza. Todo mundo, né? Doutor, para a gente concluir aqui, que nós estamos chegando aqui no final do programa, o senhor falou em celeridade, falou em interesse de solução de conflitos, em valorização do capital humano, em conseguir resultados positivos com as sentenças e decisões finais. Eu enxergo isso como atributos do judiciário, né? Como o senhor avalia esses atributos do valor do poder judiciário para com a sociedade? Isso deve continuar, isso deve melhorar, isso... Assim, o valor que o judiciário preza é a dignidade da pessoa humana. Né? Isso traz uma série de outros direitos, uma série de outras questões. A dignidade da pessoa humana passa pelo respeito, né? E o respeito envolve atenção no atendimento, presteza no trabalho, a dedicação, a celeridade processual, porque sem ela as demandas elas não possuem por melhor que seja a sua decisão, se ela não vier com tempo, não vier num prazo adequado, ela vai ser insatisfatória. Sim. Então, outro valor que nós prezamos bastante é com seriedade. A nossa isenção de julgamento. E sem esses valores, claro, o nosso trabalho ele não tem sentido, ele não tem valor para a sociedade. Muito bem. Doutor, nossa conversa está muito rica, está muito valorosa, está muito nos deixando com gostinho de quero mais. Mas nós estamos chegando ao final aqui da nossa edição. Eu queria, de uma forma muito especial, lhe agradecer pela sua participação e pedir que o senhor volte mais vezes, porque a nossa sociedade clama por informações. E essa é a função do programa Café com Leite,
é levar informações à nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Estou aqui cumprindo um papel com muita honra, com muito respeito e extremamente agradecido. Muito obrigado mais uma vez ao juiz de direito, doutor Matheus Pereira Júnior, aqui no programa Café com Leite. Nós chegamos ao final desta edição por hoje, mas você continua nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso aplicativo, no site programacafécomleite.com.br, no site da TV Verde Vale. De todas as formas, o programa Café com Leite vai até a sua casa tomar aquele cafezinho, conversar com a senhora e levar muitas informações. Muito obrigado a todos. Beijo, até amanhã. Tchau!